Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, neste vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês a convocação da seleção brasileira que aconteceu hoje, dia 13. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira para já soltar na sexta-feira. Então eu estou gravando um pouquinho aqui na pressa, não deu tempo muito de arrumar as coisas no lançamento, porque eu estou gravando um pouquinho aqui meio apressado para dar tempo de conseguir sair esse vídeo para vocês, porque ainda tem que editar e ainda postar esse vídeo. Então eu estou gravando um pouquinho aqui na pressa também, demorou? Então eu vou falar o que eu achei sobre essa convocação e também alguns jogadores que eu achei que poderiam ter sido convocados. Mas já vou dando spoiler. A convocação inteira eu achei que foi uma boa convocação, sim. E também já vou avisando, se for novo no canal, já inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para a relevância no canal. E não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje, dando início aqui ao vídeo então. Essa convocação feita pelo técnico Tite, ela foi feita para mim que jogar as eliminatórias para jogar a Copa do Mundo com as partidas contra, melhor dizendo, as partidas contra a seleção do Chile, a seleção do Peru e a seleção da Argentina também. Para fazer esses 3 jogos das eliminatórias, e o Brasil inclusive acho que é o líder das eliminatórias sul-americanas com 18 pontos. Acho que conseguiu ganhar todos os jogos disputados até agora. E vou começar aqui goleiros, zagueiros, laterais e vou indo nessa sequência. Os goleiros foram, acho que vão ser esses três goleiros, acho que praticamente para sempre, que são o Alisson do time do Liverpool, Ederson do time do Manchester City e também o Everton, goleiro do Palmeiras. Acho que foi uma boa convocação, sim, porque acho que esses vão ser os 3 goleiros que vão ser os convocados diretamente, inclusive acredito que vão ser os 3 que vão ser os convocados para a próxima Copa do Mundo em 2022. Mas acho que o Santos, o goleiro do time do Atlético Paranaense, poderia ser um jogador que poderia ser convocado, porque foi muito bem com a seleção olímpica e também com o time do Atlético Paranaense, está indo muito bem. Tanto que ele foi convocado para as Olimpíadas por conta do desempenho dele na seleção não, né? Do time do Atlético Paranaense. Acho que era um jogador que poderia ter sido convocado, mas dentre os goleiros acredito que vão ser sempre esses 3 que vão acabar sendo convocados, que são os goleiros de confiança tanto do Tafarel e também do Tite, porque Alisson indo muito bem no Liverpool, Ederson indo muito bem no time do Manchester City e também o Everton indo muito bem pelo time do Palmeiras. Bom, indo para as laterais. Os laterais convocados foram Alexandre do time da Juventus, Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus e também Guilherme Arana do Atlético Paranaense. Dentre esses 4, acredito que Arana e Daniel Alves foram como pode dizer, não, acho que são inquestionáveis nessa convocação, porque Daniel Alves indo muito bem também, tanto pela seleção olímpica, o Arana indo muito bem com a seleção olímpica e também com o time do Atlético Mineiro indo muito bem os 2 laterais. O Danilo acredito que seja mais agora, vai ser muito provavelmente reserva do Daniel Alves, porque com todo respeito ao Danilo, o Daniel Alves é um monstro. O Daniel Alves é um dos melhores laterais direitos do mundo e também da história. Do mundo hoje em dia não, né? Mas acho que do contexto inteiro da história do futebol, acho que o Daniel Alves é um dos melhores laterais direitos do mundo. Então acho que a do Danilo poderia ser trocada com o lateral direito, o Emerson, que foi convocado inclusive para a última Copa América. E ele agora voltou a jogar não, né? Vai jogar pela primeira vez com o time do Barcelona, ele que pertencia, mas também não pertencia ao Barcelona, mas também já está fazendo a sua pré-temporada. E acho que também para um próximo ciclo de Copa, porque o Daniel Alves já tem quase 40 anos. Danilo já tem uns 32, 33 anos, então já é melhor dando uma rejuvenescida nessa lateral direita, porque até agora a gente não tem um lateral unânime, porque não é o Daniel Alves que vai jogar durante anos e anos na lateral direita. Foi isso durante um tempo, mas uma hora a idade chega, ele vai ter que parar de jogar e vai parar de ser convocado. Então, acredito que poderia já ir tirando o Danilo e acrescentando o Emerson, porque o Daniel Alves ainda tem condição de jogar, então pode botar ele para jogar. Para mim já poderia ir botando o Emerson, que também é um excelente lateral direito. O Guga estava indo muito bem pelo Atlético, mas ele fez umas cagadas, acabou ficando no banco, mas também poderia ser um jogador anteriormente poderia ter sido convocado, mas agora acabou fazendo as cagadas e acabou perdendo o seu espaço tanto na Olímpica, que não foi nem para a Olimpíada, e era um dos jogadores a ser cotados para serem convocados e acabou nem indo. Na lateral esquerda especulavam-se o Renan Lodi. Só que o Tite acabou não chamando o Renan Lodi e acabou chamando o Guilherme Arana para o lugar dele. E entre Alexandre e Arana, acredito que o Arana mereça ser bem mais titular do que o Alexandre, porque o Arana acredito que esteja jogando muito mais, porque o Arana não está de férias e o Alexandre está de férias. Então, eles não vão nem se apresentar agora, vão se apresentar só depois de um tempo, porque ainda tem pré-temporada e os começos dos campeonatos ainda para se disputar. E o técnico Tite deu uma declaração dizendo que não deixou de convocar o Renan Lodi por conta daquele erro na Copa América. Foi muito mais por uma questão de, sei lá, ele não falou, né? Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas. Falou que o jogador de um ótimo caráter, uma ótima pessoa e papapá, deu aquela enrolada. Acredito que também não tenha sido por conta desse erro do Renan Lodi. Mas entre Alexandre e Renan Lodi, eu acho o Renan Lodi melhor. Mas no momento, pelo que jogou na temporada também,
O Alexandre acredito que foi realmente a melhor convocação e o Arana também. Vou falando agora sobre os zagueiros convocados. Foram convocados o zagueiro Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e também o Thiago Silva do time do Chelsea. Acredito que foi uma boa convocação, só do Lucas Veríssimo que a gente ainda vai contestar um pouco, porque quando o Lucas Veríssimo estava bem no time do Santos, ele não foi convocado. Foi para o Benfica, onde acabou caindo o seu desempenho, e aí ele foi convocado. Essa é a única coisa que eu ainda contesto do Tite, é que algumas convocações ele demora muito para fazer. Como foi a do Claudinho. O Claudinho foi convocado e demorou bastante para convocar o Claudinho pela primeira vez. E acho que um dos zagueiros que poderiam ter sido convocados poderia ter sido o Diego Carlos, que foi convocado para a seleção única e foi campeão e também foi muito bem, porque é um zagueiro que está acho que no time, tá lá no time do Sevilla, jogando com o Julián Lopetegui, e está indo muito bem também. Então acho que o jogador poderia ter sido convocado no lugar do Lucas Veríssimo, porque de momento o Diego Carlos está no melhor momento do que o próprio Lucas Veríssimo. E também um outro zagueiro que eu acho que poderia ter sido convocado, que jogou a Copa América aqui no Brasil, é o zagueiro do Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz, que é ex-companheiro do Claudinho, que se transferiu para o time do Zenit. O Léo Ortiz também vem fazendo já umas ótimas temporadas pelo time do Red Bull Bragantino, fez a outra temporada muito bem e também está muito bem nessa temporada, e jogou recentemente a Copa América para o lugar, acho que era do zagueiro Felipe, que jogou pelo Corinthians, jogou também, agora está lá no time do Atlético de Madrid, e acho que era um jogador que poderia ter sido convocado. Acho que o único jogador que eu contesto dessa lista é o Lucas Veríssimo pela demora que ele teve para ser convocado. Porque se ele fosse convocado na época do Santos, ou um pouco antes de ir para o time do Benfica, ou quando logo ele chegou no time do Benfica, seria extremamente justo porque ele estava indo muito bem. Mas agora que já parou, que não sei o que, não está num bom momento. E Léo Ortiz está jogando e Diego Carlos estava jogando recentemente. Então já estão com mais ritmo de jogo, fora que também o momento deles é melhor. Vou indo para os meio-campistas. Os meio-campistas convocados foram Bruno Guimarães do Lyon, Casemiro do Real Madrid, Claudinho do Zenit, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do time do Lyon. Acredito que essa foi uma boa convocação, porque o Everton Ribeiro conseguiu melhorar o seu desempenho. O Lucas Paquetá também vem de uma boa temporada do time do Lyon. Bruno Guimarães vem de uma excelente Olimpíada também, então é bem merecida essa convocação. Casemiro, indiscutível para mim. Claudinho também uma convocação indiscutível por tudo que ele fez pelo time do Red Bull Bragantino, pelo que ele fez com a seleção olímpica, e agora ele se transferiu para o time do Zenit. Então acho que é um jogador que merecia bastante essa convocação. Inclusive já disse aí anteriormente que demorou bastante para ser essa convocação do Claudinho. Everton Ribeiro já disse que conseguiu melhorar o seu desempenho. Fabinho de uma excelente temporada com o time do Liverpool, um dos poucos jogadores que conseguiu se salvar de uma temporada muito irregular no time do Liverpool. O Fabinho foi muito bem, atuando tanto no meio campo, tanto atuando de zagueiro por conta das lesões que teve o time do Liverpool. O Fred também muito bem pelo time do Manchester United. Nessa última temporada foi um dos melhores meio-campistas brasileiros atuando na Europa, um dos melhores meio-campistas da Premier League também, então meio que indiscutível essa convocação. Indiscutível ele no Manchester United. Na seleção a gente já pode dar uma criticada porque não foi tão bem, mas ainda assim atua num papel muito importante, dando profundidade para os laterais. Ele abre e dá espaço para os laterais jogarem, os laterais esquerdos, porque ele joga mais ou menos ali pelo lado esquerdo, então atua, faz um papel muito importante, mas acho que em alguns momentos dá uma vacilada que acho que não poderia dar. E também o Lucas Paquetá, que eu já disse, de uma excelente temporada do time do Lyon. E acho que alguns jogadores poderiam ter sido convocados. Alguns jogadores? Dois jogadores. Douglas Luiz também, que fez uma excelente Olimpíada, assim como o Bruno Guimarães, fez uma excelente Olimpíada, jogou a Copa América aqui pela seleção brasileira, pelo Aston Villa também é um dos melhores meio-campistas da Premier League, sem a mínima dúvida, porque vem jogando muito no time do Aston Villa. E também o Gerson. O Gerson, para mim, é um jogador que já deveria ter sido convocado, só foi convocado apenas para a seleção única. Se vocês escutarem barulho de carro, essas coisas, tá passando aqui do lado. O Gerson vende muito bem pelo time do Flamengo, se transferiu para o Olympique de Marseille e está fazendo a pré-temporada agora. A pré-temporada ele já estava atuando, então ele já está num ritmo acima dos seus jogadores, porque ele já está atuando, então já está num físico acima dos seus companheiros, porque eles estavam de folga. O Gerson já estava jogando aqui no Brasil. E acho que essa convocação do Gerson, não sei se tem a ver com aquela recusa dele que ele teve para a seleção olímpica, mas aí depois foi convocado. Não se sabe por que o Gerson não é convocado, porque o Gerson vem jogando muito. Agora pelo time do Lyon está em pré-temporada, então a gente dá um desconto de jogar mal aqui, jogar mal ali e tal, essas coisas. Mas ele já vinha jogando bem pelo time do Flamengo e tem tudo para dar certo agora no time do Olympique de Marseille. Então eu não entendo muito essa não convocação do Gerson, porque o Gerson aqui no Brasil é um dos melhores meio-campistas que a gente tinha. Bom, e para encerrando o vídeo aqui, fala sobre os atacantes. Os atacantes foram Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Hertha Berlim, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton, Rafinha do Leeds United, Richarlison do Everton e também Roberto Firmino do Liverpool.
Gabigol pra mim também é indiscutível, porque vem jogando muito pelo time do Flamengo. Eu falo, ai, mas pela seleção não jogou bem, que não sei o que. Meu, ele não é o atacante titular, então não tem. O time não joga em função dele como o time do Flamengo joga em função dele pra ele fazer os gols. Ele e o Bruno Henrique pra serem teoricamente os principais jogadores. Então, são coisas diferentes, mas o jogador é convocado pelo que ele anda fazendo, não porque jogou uma competição e não foi bem, essas coisas. Não, pelo que o cara vem jogando no seu próprio clube, e o Gabigol vem jogando muito pelo time do Flamengo. Gabriel Jesus pelo Manchester City, uma temporada extremamente discutível, porque não foi titular absoluto, onde todo mundo esperava que ele fosse o titular absoluto. Porque com a lesão do Sergio Agüero nessa última temporada, todo mundo esperava que o Gabriel Jesus vai assumir a titularidade. Não assumiu a titularidade, o Pep Guardiola arrumou um outro estilo de jogo para não jogar com o atacante. Estou falando que ele arrumou um outro estilo de jogo para não utilizar o Gabriel Jesus, mas acabou usando um estilo de jogo que deu certo e ele acabou continuando a usar esse estilo de jogo que não usava o centroavante. Então o Gabriel Jesus acabou perdendo espaço no time do Manchester City. Matheus Cunha pelo Hertha Berlim. O Hertha Berlim é um time de meio de tabela, mas ainda assim o Matheus Cunha consegue se destacar. E também pela seleção olímpica foi muito bem. Matheus Cunha, Neymar, extremamente indiscutível, porque não tem nem muito o que dizer, porque o Neymar é o Neymar. O Rafinha também vem muito bem já pelo time do Leeds, nessa última temporada foi muito bem. Muita gente criticando o Tite por não ter convocado ele anteriormente, porque ele já estava vindo muito bem. Então todo mundo criticava que o Tite deveria convocá-lo, mas acabou passando Copa América, as Olimpíadas, e agora ele foi convocado, e eu acho extremamente merecida essa convocação. Richarlison também indiscutível, um dos principais jogadores da nossa seleção brasileira. E também Roberto Firmino. Roberto Firmino a gente sabe que é um baita no jogador, mas o estilo de jogo da seleção brasileira também não é o mesmo do Liverpool, que meio que joga em função dele para ele ser um preparador de jogadas. As coisas na seleção brasileira, ele não é o preparador de jogadas, então meio que acaba não tendo o mesmo desempenho no time do Liverpool, por isso que muitos criticam a convocação dele. Mas também é indiscutível que o Roberto Firmino é um baita no jogador, mas a mesma coisa que eu falei desculpa a gagueira aí, a mesma coisa que eu falei do Gabigol. O time joga em função dele, mas a seleção não. E o Firmino é a mesma coisa. O Liverpool joga em função do Firmino. A seleção não joga em função do Firmino. Então, acabam meio que tendo esses polos. Um joga no time, está acostumado a jogar em função dele, mas ele vai para a seleção, não joga em função dele. Então, acaba não tendo o mesmo desempenho, coisa que é muito normal. O jogador no seu clube se destaca muito, já na seleção não consegue se destacar tanto. E também já vou mandando aqui. Mini House, para você, essa convocação foi boa ou foi ruim do técnico Tite? Eu acho que a convocação foi boa sim, principalmente convocando pela primeira vez o Claudinho e o Rafinha, que foram dois jogadores que jogaram muito nessa última temporada. Então, mas também acho que poderia ter convocado o Gerson, mas olhando no contexto geral, acho que a convocação foi boa sim, porque o Claudinho acho que vai melhorar muito a seleção brasileira, certeza. Minhas, eu concordo com você, acho que o Claudinho também já deveria ter sido convocado faz um tempo, o Rafinha a mesma coisa, e também concordo com você dessa parte do Gerson. O Gerson pra mim acho que já deveria ter sido convocado há um bom tempo também, mas acho que essa convocação do Claudinho vai dar uma nova cara para a seleção brasileira, porque o Claudinho não é cara de jogar aberto, não é cara para jogar de centroavante. Claudinho é um baita de um meia, porque o cara consegue armar muito bem o jogo. A gente viu pela seleção olímpica. Quando ele jogava só aberto pela esquerda, ele não rendia a mesma coisa. O André Jardim trouxe o Claudinho para o meio, o Brasil virou outra seleção. O time do Brasil ficou muito mais ofensivo, com maior poder de ataque. Então acho que essa convocação do Claudinho foi uma convocação muito boa. Bom, gente, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilhe também para ajudar você no canal. Não esquece do like também, demorou? Então, um grande abraço para vocês. Falou e fui!